Será que eu ainda lembro como é que a gente faz esse fofoquinha na Copa, de assunto aleatório? Vou tentar, tá? Vamos ver se sai, se flui. Uns 2 anos atrás, eu resolvi que eu queria correr, né? Achei bonito, achei que ia ser legal, ia fazer bem pra minha cabeça e resolvi que eu queria correr. E aí eu fiz o que todo ariano faz, né? Quando se dispõe a fazer alguma coisa. Entrei no modo obcecado. Aí fui, comprei tênis, relógio, viseira, protetor solar, como que chama? Assadura, tudo. E entrei numa assessoria de corrida. Procurei uma assessoria, gostei de uma do Ibirapuera e entrei nessa assessoria, que é ótima, por sinal, recomendo. Acontece que a assessoria, os treinos, eram às terças, quintas e sábados. E aí começa meu primeiro problema, que eu só detectei 2 anos depois, tá? Aos sábados eu faço pós, um sábado sim, um sábado não. E o meu sábado sim, que eu faço pós, não tem como eu correr no parque. E o sábado não, que eu não faço pós, eu não quero correr no parque. Normalmente eu não quero acordar cedo, né? Às quintas-feiras é meu rodízio. E eu gravo podcast à noite. Ou seja, é um dia inviável para eu me comprometer a ir pro parque. E às terças-feiras seria o dia até então mais viável, né? E o que acaba acontecendo é eu tinha um compromisso na terça e o resto da semana eu não conseguia bancar. Como que funciona uma assessoria de corrida? Ele manda, pelo menos aqui eu fiz, né? Manda as planilhas e aí a gente vai dando o check nos treinos e tal. E durante os últimos 2 anos, eu consegui cumprir isso pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. E eu não tava entendendo o que tava de errado, sabe? O porquê que eu não tava conseguindo me comprometer. Eis que na semana passada, retrasada, eu dei aquela flertada com o burnout e eu falei, cara, preciso tirar coisas da minha vida. Preciso não me comprometer com algumas coisas. E aí decidi cancelar a assessoria de corrida. Gente, fez tanto sentido. Fez tanto sentido. Eu olhei e falei, primeiro, os melhores dias para eu correr são de segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque eu não tô no rodízio. Na segunda-feira é o dia que eu menos gosto de treinar, é o dia que eu tô mais com preguiça de voltar. E aí correr é uma coisa automática, que eu não preciso pensar que nem musculação. Eu não tô no rodízio, eu não gravo podcast. Segunda, quarta e sexta faz muito mais sentido. Sexta-feira eu faço home office, então é o dia do treino de longão, que chama, eu posso fazer com calma. Ou seja, fez muito sentido ter essa logística. No mais, às terças e quintas, eu posso fazer yoga na hora do almoço. Era um dia que eu tava comprometida de não treinar porque eu ia correr, e aí eu nem corria e nem treinava. Tá, e o que isso tudo tem a ver com fofoca na Copa, né? Visto que vocês provavelmente não querem saber sobre minha agenda. Que às vezes as soluções mais óbvias, elas estão tão na nossa cara, tão evidente, e a gente só precisa parar e falar em voz alta e ser sincero com a gente, sabe? Ser honesto. Eu li uma coisa que eu achei muito boa, que é assim, você é produtivo quando você faz aquilo que você se compromete a fazer. Se o que você se comprometeu a fazer é ficar em casa, descansando, e você cumprir isso, você foi produtivo. Porque era o que você tinha se disposto a fazer. Agora, a gente tem que ser muito sincero ao olhar para nossa agenda, sabe? Olhar e falar, estou dando conta ou não vou dar conta. E não vou dar conta por quê? Como era uma coisa que eu gostaria de fazer, que a minha personalidade disse que seria bom, eu fiquei insistindo e não estava percebendo o quanto que isso estava me gerando uma ansiedade. Uma ansiedade em não conseguir cumprir, uma frustração em não conseguir cumprir e uma frustração com a minha relação com a corrida, que era para ser uma coisa prazerosa. Era para eu chegar no parque e pensar, tá bom, vou aqui desopilar. Não, era tipo, puta, não vou conseguir cumprir, não tô conseguindo. E aí, eu queria que a gente pensasse sobre isso, sabe? Quantas vezes a gente se dispõe a colocar coisas que a gente gostaria de fazer, mas não é o momento. Assim, dá pra fazer tudo, mas às vezes não nesse momento, sabe? Em algum momento eu vou voltar pra assessoria de corrida, inclusive porque na minha cabeça virou uma meta correr uma maratona aos 42 anos, então eu tenho aí
8 anos para me preparar para uma maratona. Vou continuar fazendo treinos de corrida, né? Só que não com essa obrigação, não com esse vínculo, não agora. Agora tem outra prioridade na minha vida. E desde que eu tomei essa decisão, ficou tão leve, tão leve. Minha terapeuta costuma dizer que a decisão certa é aquela que acalma o nosso coração. E às vezes eu tomo umas decisões e eu fico pensando, sabe aquela sensação de quando a gente tá numa praça de alimentação muito barulhenta, quando você tá na 25 de março, sei lá, eu vou usar praça de alimentação porque faz mais de 10 anos que eu não vou na 25 de março. Você tá numa praça de alimentação e aquele barulho, aquele caos, crianças chorando, gente gritando, falando alto, o telefone tocando, aquele cenário caótico. E aí você sai do shopping e você entra no carro, e na hora que você entra no carro, você fala, nossa, era o barulho que tava me incomodando. A minha sensação foi um pouco essa, tipo, caraca, por que eu tava fazendo isso comigo? Por que eu tava me comprometendo a mais uma coisa? E aí, nesse ajuste de semestre, é muito natural que a gente vá colocar coisas que a gente se propõe a fazer, coisas que a gente gostaria, que a gente quer. Mas eu vou fazer um convite pra gente fazer um exercício ao contrário, sabe? Coisas que a gente não quer. Coisas que a gente seria bom a gente fazer, que a gente gostaria de fazer, mas que não tá dando. Eu vou fazer um convite pra gente olhar o contrário, sabe? Pra gente olhar o que a gente pensou que a gente queria em janeiro e que agora a gente não quer mais. Não faz mais sentido. Eu acho que tem hora que a gente tem que saber desistir, sabe? Tem que saber recalcular. Eu sei que a Natália de 2 anos atrás queria muito isso, que a Natália de janeiro continuou querendo muito isso. Mas agora não deu, né? E aí eu acho que essa é uma diferença da gente pensar em metas e objetivos e sonhos, né? O que eu quero agora. Porque assim, se eu tenho um objetivo daqui 8 anos, dá pra eu fazer pequenas coisas todos os dias que me leve até isso daqui 8 anos? Dá pra fazer. Agora, se meu objetivo fosse correr uma maratona em 6 meses, isso teria que ser o meu maior foco. E não caberia agora na minha vida. Então, meu convite pra gente vai ser pra esse segundo semestre. O que dá pra gente largar? O que dá pra tirar? Olhando pro que você tem de prioridade hoje, o que dá pra deixar pra lá? Vamos fazer esse exercício, assim, de... Tem coisa que não faz mais sentido. Será mesmo que você quer fazer essa dieta? Ou que agora é a hora de fazer essa dieta? Vocês sabem que eu fiquei sem comer carne por 8 anos e eu voltei a comer carne na pandemia, porque eu já tava me privando de muita coisa. Comer carne não era uma das coisas que eu queria me privar. Naquele momento que eu achei que a gente ia morrer de qualquer jeito, eu falei, bom, já que vamos morrer de qualquer jeito, vou comer carne, né? Já que não tem consumo ético no capitalismo, e essa foi uma decisão minha, individual, não tô dizendo nem que você tem que fazer ou não fazer. Mas era um momento de tanta privação que me privar de mais uma coisa estava me fazendo muito mal. E aí eu vou fazer um convite pra gente pensar. Não dá pra reduzir? Será que todas essas metas a gente precisa pensar nelas agora? Será que a gente tem que decidir diminuir o uso do celular, fazer yoga, dieta, ir na nutricionista, marcar exame, tudo de uma vez? Será que não dá pra ser devagarinho? O que é mais importante agora? O que faz sentido agora? Porque na hora que eu decidi desistir da assessoria de corrida, me sobrou espaço pra voltar pro yoga. E aí hoje que eu voltei pro yoga, eu pensei, caraca, eu tava com tanta saudade disso aqui. Tanta saudade de na hora do almoço dar uma parada e respirar e alongar. Tava precisando tanto disso. Por que eu não pensei nisso antes? E aí ontem eu fui cortar o cabelo, né? Espero que vocês tenham reparado aí que eu cortei o cabelo e que vocês deixem um elogio dizendo que tá belíssimo o meu corte, porque eu me senti belíssima. Quando eu cheguei pra cortar o cabelo, eu mostrei algumas inspirações. Assim, 2, 3 inspirações, a moça já me cortou, falou, tá bom, entendi. Só que nas primeiras era tipo uma super franjinha, assim, meio Camila Coutinho, sabe? E ela falou, você quer cortar franja? Franja dá muito trabalho. Franja você vai precisar do secador todo dia. E aí por um minuto eu pensei, não, talvez não franjinha, um franjão, que é esse aqui que eu tô, né? E aí hoje, quando eu acordei, ontem ela finalizou o cabelo, tava maravilhoso. Hoje, quando eu acordei, eu precisei pegar o secador e a escova. Na verdade, pegar aquela escova giratória, sabe? E aí eu pensei, franja é muito bonito, mas dá trabalho. Se eu quiser ter franja, eu vou ter que ter essa relação com o secador. E aí, eu acho que falta a gente, às vezes, fazer esse ajuste,
sabe? Eu quero a consequência daquilo que eu desejo. O que eu desejo me gera um montão de ações para chegar até isso. Eu quero o pacote todo ou eu quero só o chegar lá? Porque não dá para só o chegar lá. Eu preciso querer todo o processo, porque o processo ele é muito maior do que a conquista. Ele demora muito mais tempo. Então, eu quero dar aula. Para dar aula eu preciso fazer um mestrado. Então eu quero mesmo dar aula? Eu quero mesmo fazer um mestrado? Eu quero muito falar inglês fluente. Para isso eu preciso me comprometer com o curso de inglês. Então eu quero? Eu tô disposta a pagar a conta do processo? Porque quando a gente faz quando a gente é sincero com a gente, fica mais fácil. Eu quero fazer parte de uma assessoria de corrida, mas eu posso correr terça, quinta e sábado? Se eu tivesse feito essa pergunta no primeiro dia, eu não teria me frustrado durante tanto tempo, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um ajuste de expectativa. O que eu espero tá alinhado ao que eu posso doar nesse momento? Fez sentido? Era isso que eu tinha pra dizer.